Podem sentar, queridos. Amados, o título da nossa ministração de hoje tem como palavras: o fogo não é o destino, é o começo. Entenda uma coisa: se Deus quisesse apenas um culto poderoso, pessoas emocionadas, pessoas vivendo aquele momento ali, era muito simples. O Senhor poderia nos dar cultos aqui poderosíssimos, derramar o poder dele e simplesmente parar por aí. Mas não é isso. Ele nos conduz durante 40 dias. Durante 40 dias, nós estamos aqui falando sobre arrependimento, sobre quebrantamento, sobre alinhamento, sobre restauração, sobre sermos cheios. E isso tudo, o Senhor faz por quê? Porque o Senhor não está trabalhando apenas para que nós tenhamos um culto poderoso. O Senhor não está trabalhando só para que a gente tenha um culto com muito poder e que você saia daqui falando: uau, que culto! Meu Deus, você viu o culto de hoje? Que maravilha! Não, queridos. Deus não está trabalhando para fazer com que você saia daqui elogiando o culto. Deus está trabalhando nos nossos corações para que uma geração seja impactada, queridos. Para que uma geração receba a graça, receba o poder e receba a unção do Senhor. Hoje nós chegamos ao encerramento desses 40 dias de arrependimento e nós fomos literalmente confrontados a nos arrepender. O Senhor nos chamou a entendermos que quebrantamento não pode ser de aparência, mas tem que ser verdadeiramente de coração. Entendemos que há uma urgência de alinhamento nesses dias para tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, e para isso o Senhor tem ferido e curado os seus filhos, para que os filhos feridos e curados pela disciplina dele possam ser restaurados para receber o fogo do Espírito Santo, que é tão necessário para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para fazer em nós, por nós e através de nós. Mas talvez você me pergunte assim: pastor, mas afinal de contas, para que Deus nos aviva? Afinal de contas, para que Deus derrama o fogo dele sobre as nossas vidas? Hoje eu quero que você possa entender que o Senhor tem esse amor e essa urgência em de nos transformar e de nos avivar, porque Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito, Ele tem algo a fazer. Entenda uma coisa: o avivamento, e nós falamos muito sobre o avivamento ele não produz experiências sensoriais. O avivamento não produz experiências emocionais. O avivamento não produz um arrepio. Estou sentindo um arrepio. E eu vejo que é de Deus, porque é só metade do corpo. Já viu gente assim? Tem gente que só arrepia metade. Aí fala que é de Deus. Vem de cima para baixo. Essa é boa também. Então, eu estou sentindo, e aí acha que o avivamento é uma experiência emocional que nós temos. Queridos, preste atenção numa coisa, e não faz parte aqui do contexto da mensagem, mas deixa eu só te falar uma coisa. Cada pessoa reage de uma determinada forma ao Espírito Santo. Nós precisamos parar de querer botar todo mundo na mesma caixinha. Irmãos, nem todo mundo é igual, irmãos. Nem todo mundo é igual o pastor Júnior. Já basta um para fazer o que faz, já basta um. Não precisa. Então, por quê? Porque, cara, eu reajo de uma forma, talvez você reaja de outro. Talvez você não seja do que pule, talvez você seja do que esteja parado chorando. Talvez você não seja daquele que está parado ali adorando ao Senhor, mas talvez você esteja expressando a mão. Alguém já me disse e perguntou se eu tinha parente italiano, porque eu sou extremamente expressivo, expansivo, e eu falo com os braços, né? Então entenda, o Espírito Santo na vida de cada um, ele age de uma forma.
E você responde na sua particularidade, da forma como você é. E tudo bem por isso. Nós precisamos parar de que, não, o cara só é cheio do Espírito Santo se ele estiver pulando, se ele estiver rodopiando, se ele estiver andando com o pé só, se ele estiver se jogando no chão. Irmãos, às vezes a pessoa pode estar cheia do Espírito Santo e estar ali da mesma forma, com o coração quebrantado diante do Senhor. E tudo bem, e louvado que seja Deus por isso. Só que entenda uma coisa, o avivamento ele não produz experiências sensoriais. Não. O avivamento, ele não produz isso. O avivamento não gera espectadores ou participantes. Eu estou participando do avivamento, ou eu estou vendo, estou contemplando um grande avivamento. Presta atenção numa coisa: Deus nos aviva para que eu e você sejamos testemunhas comprometidas do objetivo que Ele tem para as nossas vidas e para esse mundo, queridos. É para isso que o Senhor nos aviva. O verdadeiro avivamento não produz, queridos, espectadores impressionados. Não. Mas o verdadeiro avivamento produz testemunhas comprometidas com a causa do Mestre. Mas recebereis poder do Espírito Santo. Ele vai vir sobre vós. Mas para que isso? Para quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas. Para que vocês sejam as minhas testemunhas, diz o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar para você assim: é muito difícil ser crente. É muito difícil ser crente. Sim, é muito difícil você ser crente se você não tiver com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo te capacita a um novo nível de intimidade, de entendimento no Senhor, e te ajuda em todas as coisas. Diz a palavra em Romanos: o Espírito Santo nos ensinará e nos ajudará em todas as coisas. Não é difícil ser testemunha de Jesus, não é difícil ser discípulo de Cristo, não é difícil expressar Jesus a todos os homens, se o Espírito Santo é que está nos impulsionando a realizar isso, queridos. Entenda uma coisa: Deus não nos chamou para sermos um povo cheio da sua presença. Eu quero que você me mostre na palavra onde Deus nos chama simplesmente para estarmos engordando com a sua presença. Não, mas Deus nos chamou para sermos um povo que leva a sua presença aos outros, que ministra a sua glória aos demais, que derrama o poder dele sobre os outros. É um povo que chega e diz: assim diz o Senhor sobre a sua vida. É esse povo que Deus está chamando. Você precisa entender que essa jornada, ela não termina com um avivamento sendo um prêmio pelo seu arrependimento. Não. Mas essa jornada nos traz a um ponto que nos lembra da nossa responsabilidade e do nosso comissionamento em sermos testemunhas de Cristo Jesus. Porque o Pentecostes nunca foi o ponto final da igreja. Mas o Pentecostes foi o início de uma igreja comprometida com a causa de Jesus. Foi o ponto de partida de uma igreja que está expressando a glória do Senhor. Foi o início de uma era, de uma dispensação do poder do Espírito Santo, que transforma o homem, que muda os corações e que desfaz as obras do inferno, ou aliás, destrói as obras do inferno. Isso é o Pentecostes. E se você for olhar, o arrependimento bíblico, ele nunca é um fim em si mesmo. Nunca. O arrependimento bíblico não nos leva a olharmos para nós e falarmos: me arrependi, agora eu sou melhor do que eu era ontem, e ficarmos por isso mesmo.
O arrependimento bíblico sempre faz com que a gente se arrependa, com que a gente seja quebrantado, que a gente seja tratado, que a gente seja restaurado, e o fogo do Espírito vem sobre as nossas vidas e nos mantém nesta posição e nos impacta agora a sermos testemunhas e a levarmos a glória do Senhor a quem quer que seja. Eu posso te falar isso biblicamente. Uma das primeiras ministrações, até mesmo antes dos 40 dias, quando eu preguei sobre esse cara, Isaías. Isaías, ele é purificado, ele é confrontado, ele é purificado, ele é avivado, mas no final ele é enviado. Os discípulos, eles são confrontados, eles são purificados, eles são tratados, eles são avivados e depois eles são enviados. O próprio Cristo fala isso para eles em João 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então Jesus sopra sobre eles o Espírito, diz a palavra. A igreja de Atos dos Apóstolos, depois que ela recebe o poder do Espírito Santo, ela não vai para sua casa curtir as bênçãos que eles receberam. Eles não vão para suas casas curtir as bênçãos e contar as bênçãos que eles receberam, não. Mas eles saem pelo mundo anunciando o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Entenda, queridos. Deus chama seu povo de volta para si, restaura seu coração, derrama seu espírito, mas por quê? Porque Ele tem um propósito, sabe qual é? Que nós possamos cumprir os seus propósitos sobre a terra. Ei, entenda uma coisa, Deus tem uma agenda, e a agenda de Deus é que todo mundo seja salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Avivamento gera uma missão. Avivamento gera uma influência de discípulos de Cristo, influenciando aqueles que não são discípulos de Cristo. Avivamento gera um movimento, aonde esse movimento não é um movimento simplesmente emocional e de experiências sensoriais, mas é um movimento aonde as pessoas estão se arrependendo e se voltando para o Senhor e estão dizendo: Pai, pequei contra ti e eu preciso do teu perdão. Avivamento faz com que eu e você tenhamos compaixão por vidas. Não é possível recebermos o fogo do Espírito Santo. Não é possível sermos crentes cheios do poder e nós não estarmos comprometidos com as pessoas que estão à nossa volta. Não é possível que nós não tenhamos uma palavra de Deus. Não é possível que nós não tenhamos Jesus para ministrar sobre as pessoas. Eu gosto muito daquele cântico que nós temos cantado: declare pela rua o nome de Jesus. Não é possível que nós, como cristãos, nós não possamos sair por aí declarando Jesus sobre as coisas. Nós temos a solução dos problemas. Pode parecer pesado você falar: pastor, como assim? Sim, nós temos a solução dos problemas do mundo. E essa solução está em nós e se chama Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de ser. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Todas as coisas subsistem, foram criadas por meio deles e através dele, e a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre, queridos. Jesus é a esperança desse mundo. E preste atenção numa coisa: isso tudo que eu estou te relatando foi trazido pelo profeta Joel, quando ele profetizava. Houve um tempo de quebrantamento em Joel 1,
Houve um tempo de arrependimento em Joel 2, mas há uma promessa de restauração em Joel 3. O povo que decidiu se arrepender e se voltar para o Senhor, agora é um povo que tem uma promessa de restauração. E embora a profecia de Joel 3,18, e quando eu li Joel 3,18, logo lá ainda, antes dos 40 dias, e eu me deparei com esse versículo, eu falei, Jesus, essa é a ministração do último dia. Joel 3,18, ela usa uma linguagem agrícola e profética. Ele usa elementos da sua região para trazer a promessa sobre o derramar do Espírito Santo sobre todas as nossas vidas. E hoje nós podemos aplicar esse princípio entendendo que Deus deseja influenciar todas as esferas das nossas vidas e da nossa sociedade. E o texto que nós lemos, ele começa dizendo, e há de ser que naquele dia os montes, as montanhas vão destilar mosto. Presta atenção numa coisa, talvez você não saiba disso, mas na linguagem profética, na linguagem bíblica, os montes simbolizam reinos, governos, impérios, grandes poderes com influência. Se você for ver, nós vamos ver profecias acerca de montes em Daniel, em Ezequiel, em Isaías e uma série de profetas. Entenda uma coisa, os montes aqui são as grandes nações e as lideranças. E o texto diz, há de ser que naquele dia os montes vão destilar mosto. O mosto é um vinho novo. É um vinho novo, que representa a alegria, a presença e o momento restaurador e renovador do Espírito Santo. Entenda uma coisa, meu querido, eu creio em nome de Jesus, eu creio numa igreja avivada pela graça do poder do Espírito Santo, em que ela vai estar inserida nos 7 montes de influência da sociedade, e aonde nós estivermos com a graça do Senhor, esses locais vão ser transformados e vão ser avivados pela graça redentora e salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio nisso, e é promessa. Há de ser que naquele dia os montes destilarão vinho, destilarão mosto, terão alegria da presença, terão alegria de estarem juntos. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre 7 montes de influência da sociedade, mas nós entendemos que existem 7 montes de influência da sociedade, que são áreas muito importantes e fundamentais da sociedade, que é a religião, a família, a educação, o governo ou a política, a mídia, as artes e a economia. Irmãos, preste atenção numa coisa. Apesar de nós cantarmos e, como diz o apóstolo Paulo, nós não sermos daqui, mas nós somos como o pastor Bill Johnson gosta de dizer, nós somos seres celestiais, sobrenaturais, vivendo uma experiência terrena. Nós não somos terráqueos, nós somos celsáqueos, nós somos do céu. Nós somos do céu. Nós somos do céu e para lá nós vamos voltar. Mas presta atenção numa coisa, nós vamos para o céu e para lá nós iremos, mas nós não iremos sem antes marcar esta geração e marcar tudo aquilo que o Senhor tem para trazer sobre esta terra, porque os montes vão receber da alegria e da glória do Senhor, e Deus vai usar dos seus filhos para isso, queridos. Deus vai usar dos seus filhos para isso. Preste atenção numa coisa, nós vamos entrar numa era, numa fase agora, e o Brasil me fez o favor de perder a Copa do Mundo para adiantar ainda essa era, porque antes nós estávamos... Queima ele, Jesus. Queima ele. Irmãos, eu não gosto do Neymar, vocês sabem, né? Não é que eu não gosto do Neymar como pessoa, entenda. Eu não gosto dele como jogador, tá?
Eu acho ele péssimo. Mas eu ainda torço pelo Brasil, mesmo sabendo que o Brasil vai me fazer passar raiva, né? E aí vocês sabem, acima do Brasil eu tenho o Flamengo que, amém, aleluia. Mas, essa conversa para outro momento. Mas o Brasil me fez o favor de antecipar isso, que é um momento agora em que nós vamos ver sobre política. E vamos ter eleições agora. Ei, querido, preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Eu creio que a Igreja de Jesus vai influenciar a política. Mas não creio que a Igreja de Jesus vai se contaminar e se prostituir para ficar recebendo benefícios da política. É diferente. Eu como crente em Cristo Jesus, eu preciso estar lá para ministrar. Eu como crente em Cristo Jesus, eu preciso sim entender, orar pelos governantes, abençoar. Mas eu não vou ficar me vendendo por aí, simplesmente para receber benefícios, porque quem vende o seu relacionamento por algum benefício, isso se chama prostituição. E todas as vezes que a Igreja de Cristo fica muito associado à política, com o objetivo de receber, ela se prostitui no palácio, queridos. É pesado, né? É, mas é verdade. Por isso, queridos, que vocês sabem como eu sou. Eu entendo que nós precisamos estar, entendo que nós devemos orar. Mas não estou aqui para vender a Igreja de Jesus. Para que as pessoas, não, pastor, arrume tantos votos que a gente faz o que quiser. Não estou aqui para isso. Não estou aqui para me vender por um prato de comida. Até porque, quem sabe o seu verdadeiro valor em Cristo Jesus, não está aí disposto a abrir o seu coração para se vender por qualquer porcaria. Porque sabe que já foi comprado por um precioso preço. Mas nós vamos influenciar todas as áreas. E eu creio nisso na autoridade do nome de Jesus. E o texto diz, e os montes vão destilar alegria. E os outeiros, talvez você não saiba o que são outeiros. E ele diz, os outeiros manarão leite. Os outeiros são pequenas comunidades. Os outeiros, só para que você entenda, eles não eram grandes montes, grandes montanhas. Eram pequenas planícies. Aqui na frente no DVO, a gente tem um outeiro de oração. Porque o pessoal fala, vou orar no monte. Irmãos, eu estou tentando descobrir aonde é o monte em Brasília que a gente consiga orar, porque não tem monte em Brasília. Tem pequenos outeiros. Eu lembro que uma vez, assim que eu cheguei, só para vocês entenderem, assim que eu cheguei aqui, eu falei, irmãos, vamos orar no monte. E aí o irmão falou, pastor, ali no Taquari tem um monte. Eu falei, legal, então vamos lá. Aí quando nós fomos no Taquari e orar no monte, quando a gente está lá orando no monte, quando eu viro para um lado, a janela do cara era mais alta do que o monte que eu estava orando. Eu falei, como é que pode, irmãos? Eu estou no monte, mas a casa ali está mais alta do que eu. Isso não é monte. Para quem é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está acostumado com região montanhosa, aí a gente sabe o que é montanha mesmo, né? Então aqui em Brasília nós temos pequenos outeiros, são pequenas planícies. E aí, isso aqui na palavra, ele representa essas colinas, esses pequenos platores, eles representam poderes menores, comunidades locais menores, famílias, comunidades menores, mas que têm o poder de alimentar uma sociedade. Os outeiros manarão leite. Dos outeiros sairá provisão. Dessas comunidades sairá sustento, sairá palavra, sairá alimento, sairá aquilo que sustentará a vida das pessoas. Entenda uma coisa, meu querido, e em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa. A sua casa será avivada pelo poder do Espírito Santo. A graça do Senhor será intensa sobre a sua casa, e através da sua casa, você irá produzir alimentos para as pessoas que estão próximas. Pode ser alimentos físicos, sim, mas o Senhor fala sobre alimentos espirituais, e eu creio que das nossas famílias mais pessoas irão receber da graça, da palavra e do poder
transformador de Cristo Jesus, porque as nossas famílias alimentarão muitas pessoas e muitos entenderão que a graça do Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Os outeiros manarão leite. As famílias, os líderes locais, as igrejas, pequenos poderes irão fazer a diferença através do poder, do fogo do Espírito Santo. Terceiro lugar que ele mostra, e ele diz, e todos os rios de Judá serão cheios de água. Preste atenção numa coisa, os rios de Judá aqui, eles representam canais de fluxo da glória do Senhor. Entenda uma coisa, Judá, ele representa a linhagem, essa tribo, a tribo de Judá e o reino, representa a linhagem do Messias, da Assembleia dos Fiéis, o povo de Deus. Preste atenção numa coisa, cada rio desse aqui representa cada indivíduo e cada congregação do povo de Deus. Preste atenção numa coisa, muitos desses rios estão secos. Muitas igrejas e muitas das pessoas que são povo de Deus deixaram de ter o fluir do Espírito, deixaram de ter esse fluir. Mas o texto diz que esses rios antes secos, agora eles voltarão a ter água. E antes, esses rios estavam secos por causa do pecado, por causa do julgamento, por causa da tristeza de fazer aquilo que não era da vontade de Deus. Mas há uma promessa de restauração que diz que todos esses rios estarão permanentemente cheios da água do Espírito Santo. Isso significa sem escassez, sem falta espiritual, mas será transbordante da glória do Senhor em todo o tempo, queridos. A alma sedenta vai ser saciada, a espiritualidade será fluida e fluirá. E aí, eu me lembro do que diz Isaías 43:19, vejam, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no meio do ermo. Presta atenção numa coisa. Talvez você venha hoje para cá e você tenha se sentido seco. A sua vida tem estado vazia e você talvez não esteja vendo nem sentido para ela. Talvez como no meio de um deserto, você não vê absolutamente nada, mas em nome de Jesus, há uma promessa de restauração para aqueles que se rendem ao Espírito Santo. O rio de Deus vai voltar a fluir, a glória do Senhor vai voltar a ser na sua vida, e você será cheio da presença do Espírito Santo. Você não será um canal morto, mas você será um canal cheio da presença do Espírito Santo, e o fluir da graça do Senhor será sobre a tua vida. E aí, você vai entender o quarto ponto dessa profecia, que ele diz, o vale, sairá um rio, uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Preste atenção numa coisa, o vale de Sitim significa vale das acácias, vale de árvores grandes. As acácias são árvores muito grandes. Só que tem uma coisa muito interessante nessa parte que talvez você não consiga entender, e eu vou fazer você entender. Aqui um lugar é um lugar completamente árido e desértico. Só que o Sitim, o vale de Sitim, ele, se você for estudar a geografia bíblica, você vai ver que ele foi a última etapa do povo de Israel, antes deles atravessarem o Jordão e entrarem na Canaã. Quase que eu falo Nova Jerusalém. Antes de entrarem em Canaã. O vale de Sitim foi essa última etapa. Só que talvez você não consiga entender, e eu vou te lembrar algumas coisas. Foi nesse vale
que foi o momento final de peregrinação no deserto, antes da terra prometida, mas foi nesse vale que ocorreu o episódio de Balaão. Talvez quem não lembre, eu vou te contextualizar, Balaão foi chamado para profetizar, foi chamado por Balaque para profetizar contra o povo de Israel, e ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, e ele disse: eu não posso amaldiçoar quem o Senhor abençoou. E aí Balaão então dá um conselho para eles, e ele diz assim: ei, faz o seguinte, já que você não consegue amaldiçoar, eu não dou para amaldiçoar eles, eu vou te dar um conselho. Pega mulheres lindas, moabitas, e bota no meio do povo para que eles se percam em um pecado. O povo é seduzido. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o povo é seduzido nesse momento. O povo é incentivado a adorar Baal nesse momento. É no vale de Sitim que há um tempo de idolatria do povo de Israel. É no vale de Sitim que Israel quase perde a sua identidade de povo escolhido. É no vale de Sitim que Deus julgou o pecado do povo de Israel. Mas também foi dali que o povo deu um passo, se arrependeu dos seus pecados e avançou para adentrar a terra da promessa. Porque um lugar da maior queda se tornou um lugar da maior transição do povo. E o texto diz que sairá uma fonte que regará o vale de Sitim. Repare que o vale de Sitim é a última etapa antes da entrada na terra prometida. E eu já disse para vocês e torno a reafirmar, eu creio, queridos, que hoje nós estamos na nossa última etapa antes do arrebatamento. Vale de Sitim aqui representa uma igreja que está em meio a um povo corrompido, em um meio de um tempo completamente difícil. E se nós formos lembrar a igreja de Laodiceia, nós vamos entender do que o Senhor diz, quando o Senhor fala da igreja de Laodiceia, Ele diz: ei, você tem aparência de vivo, você acha que faz muita coisa, mas você está morto, você é um pobre, um cego, um desgraçado e um nu. Eu te aconselho que compre de mim ouro refinado, para que você viva e cresça e desenvolva. Irmãos, eu creio que assim como naquela profecia, está falando para os nossos dias que como igreja, nós estamos vivendo em meio a um mundo perdido, desolado, moribundo e profano. Mas eu creio que nessa mensagem e nessa palavra, até mesmo nessa profecia messiânica, o Cristo, o Redentor, a fonte de toda a vida, irá jorrar através de nós, e nós não iremos nos perder no meio de um povo corrupto e perverso, mas nós iremos caminhar para a terra prometida, a qual o Senhor nos prometeu, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos adentrar os céus. E há uma fonte de águas vivas que correm do trono de Deus. Há uma fonte de águas vivas que saem do templo do Senhor. Uma fonte de águas vivas que vai impactar esse mundo. Eu preciso te lembrar da visão de Ezequiel 47. Quando ele diz: eu vi águas que saíam do templo. E eram águas que davam nos tornozelos, depois dos joelhos, e por fim eu fiquei completamente mergulhado. E o versículo de número 9 de Ezequiel 47 diz: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre essas águas e esses rios, essa criatura viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão e essas águas, e eles serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que esse rio entre, queridos. Eu creio, irmãos, que a presença do Senhor em nossas vidas é para que eu e você possamos sair por esse mundo como essa fonte de águas vivas, levando vida a lugares secos, transformando realidades, mudando histórias, impactando vidas, para que doentes recebam cura, para que os perdidos sejam salvos, e para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso, queridos.
Agora, nós é que ministramos a água viva que recebemos de Cristo. Eu e você temos essa responsabilidade. Jesus falando em João, ele vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse, ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olha no texto, irmãos: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Há uma fonte que jorra do trono de Deus e que vai regar toda uma terra seca. E o texto que Jesus diz: ei, vai jorrar do coração de vocês, porque eu estou derramando sobre a vida de vocês. E isto disse ele do Espírito Santo que havia de ser ainda entregue e derramado. Queridos, eu e você temos a responsabilidade de levar o Jesus Cristo ao mundo. A água viva, o Filho do Deus Altíssimo, eu e você temos essa responsabilidade. Entenda, essa profecia de Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para quê? Para pregar boas novas, para me enviar a restaurar o coração dos contritos, restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a trazer libertação aos que estão presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes que tenha glória, alegria, gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor a um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Escuta, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades, os locais assolados e destruídas de geração em geração. Isaías 61. Talvez você vire para mim e fale assim: pastor, mas essa unção não é para mim, essa unção é só para o senhor que é pastor, essa unção é só para vocês que são do time do profético, não é para mim, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado de profeta, eu não tenho. Ei, querido, presta atenção, não! Essa unção não é exclusivamente minha, essa unção não é exclusivamente do time do profético, essa unção é para todos aqueles que têm recebido o Espírito Santo de Deus. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. É para todos. Essa profecia é para mim, é para você, é para todos aqueles que são o receptáculo, o alvo, o desejo, o objetivo do derramar da presença de Jesus. Eu e você em Cristo, queridos, somos o cumprimento da promessa. Eu e você em Cristo somos o cumprimento que Deus vai restaurar os lugares desolados através do trono da graça dele e do rio que vai jorrar através de mim. Oh, Jesus, você precisa entender, queridos, uma igreja avivada, ela não está preocupada, queridos, em ocupar bancos, cadeiras e encher um templo, não. Mas uma igreja avivada, ela não está preocupada em ocupar cidades, em literalmente ir em lugares desolados e restaurar esses lugares. Uma igreja avivada não está preocupada em colecionar cultos poderosos. Não fica esperando por milagres. Mas uma igreja avivada, ela está preocupada em se tornar instrumento de milagres sobre a vida de outras pessoas, queridos. É para mim e para você. Um verdadeiro sinal de que uma igreja voltou para Deus não é que ela ora mais. Não. Pastor, sempre achei que uma igreja que voltou para Deus, ela está orando mais. Não.
Não é. Um grande sinal que uma igreja voltou para Deus é que é uma igreja que ama mais, é uma igreja que serve mais, é uma igreja que alcança mais vidas, é uma igreja que transforma mais os ambientes. Porque eu já disse, nós precisamos deixar de sermos termômetros para sermos termostatos. Vocês lembram que eu falei isso um tempo? Termômetro sente a temperatura do ambiente. O termostato, ele altera a temperatura do ambiente. E você precisa entender, Deus não acende uma igreja para que ela fique iluminada nela mesma. Não. Deus acende uma igreja para iluminar um mundo perdido, queridos. Deus acende uma igreja para que os perdidos encontrem a luz da salvação. Deus acende uma igreja para que essa igreja não aponte para o altar, mas para que essa igreja aponte para a cruz de Cristo, queridos. É para isso que Deus acende uma igreja, para que a glória de Cristo seja revelada a todos os homens. Pastor Carlito Paz usa muito essa frase. O avivamento não é quando o fogo cai, mas o avivamento é quando o fogo se espalha. E olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu preciso dizer isso novamente. Não acredite. Não acredite na mentira do inimigo dizendo que você não tem poder para viver essas coisas. Não acredite nisso. Lembre-se, ele é o pai da mentira e não há verdade nele. Ele é o pai da mentira e não há verdade nele. O Senhor tem nos comissionado a cada um de nós para realizarmos milagres e prodígios em nome dele, queridos. O próprio Jesus, presta atenção, olha para mim, presta atenção. O próprio Jesus disse, ele disse isso. Ele falou: olha, em meu nome vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Vocês farão coisas maiores do que eu realizei, disse Jesus. E aí você está aceitando Satanás falar na sua cabeça: não, você não tem poder para fazer isso. Que Satanás vá para o inferno, que é o lugar dele. Mas que você hoje entenda isso, e você hoje se capacite, se equipe, que você receba essa verdade. Porque esses sinais seguirão aqueles que creem. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Se você crê em Cristo Jesus, esses sinais acompanharão as suas vidas, queridos. Em meu nome, que Jesus, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os endemoniados e eles serão libertos. Se pegarem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, porque o Senhor é com eles, queridos. É promessa. É promessa para a minha vida, é promessa para a sua vida. É promessa para cada um de nós, queridos. O problema é que às vezes nós queremos fazer as coisas que para nós é possível. A W. Tozer vai te dizer isso. Deus procura pessoas pelo qual Ele possa fazer o impossível. Que pena que eu e você, por vezes, planejamos em fazer apenas aquilo que conseguimos fazer sozinhos. Você precisa entender isso. Essa promessa começou a se cumprir lá no Pentecostes. Continua se cumprindo no meio da igreja até a data de hoje. E vai continuar até o dia em que Jesus Cristo vier e que nós formos ser arrebatados para morar com Ele para a eternidade. Você precisa entender, como diz Colossenses 1. Cristo em nós, Cristo em você, Cristo neles é a esperança de toda a glória. A esperança é que Cristo possa surgir em nós e através de nós e impactar vidas e mudar corações e transformar realidades, queridos.
O arrependimento modela o nosso coração. Modela o nosso coração ao modelo de Deus. Para quê? Para sermos cheios. Para então vivermos o cumprimento da promessa de que os outeiros, aliás, os montes destinarão o mosto, os outeiros manarão leite, os rios de Judá serão cheios, e sairá um rio do templo do Senhor, e vai alimentar, e vai fluir, e vai abençoar todo o vale de Sitim, e toda a terra seca voltará e entenderá que só o Senhor faz essas coisas, queridos. Que eu e você possamos entender que nós somos instrumentos de restauração do Senhor nessa terra. Há 40 dias, Deus nos chamou ao arrependimento. Há 40 dias, Deus nos chamou ao arrependimento. Há 40 dias, Deus tem tratado de restauração nos nossos corações. Há 40 dias, Deus tem falado: eu tenho algo grande a realizar no meio de vocês. O Senhor está nos chamando a um tempo de responsabilidade. Mas tudo isso tem um propósito. Porque o fogo nunca foi o destino, mas foi o começo de uma nova estação. E hoje o Senhor está nos chamando como igreja a entendermos isso e acessarmos essa estação dele. E dizer, e responder a uma pergunta que ele hoje faz, como ele perguntou para a gente há um tempo atrás, a coisa de 3 meses atrás: quem irá? Quem eu enviarei a cumprir o meu propósito? Quem carregará e ministrará a minha presença? Quem será a resposta? Quem será a resposta para essa geração que clama por salvação hoje? Quem será essa resposta? Hoje o Senhor nos pergunta isso: quem enviarei? Que você, o coração, possa dizer para o Senhor: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não duvide do poder sobre a tua vida. Não duvide da graça do Senhor sobre o teu viver. Porque o Senhor está te levantando para você impactar a vida de muitas pessoas no poder que há no nome de Jesus. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus.